Novos Tempos está no ar. Uma situação delicada das nossas cidades e que vem crescendo nos últimos anos. De 2005 a 2008, o número de moradores de rua em Belo Horizonte, por exemplo, teve um aumento de quase 60%, segundo o IBGE. São vários os motivos para essas pessoas estarem nas ruas. Algumas têm casa, família e até emprego, mas preferiram ou não tiveram outra opção senão viver sem um teto. Outras estão ali por conta do vício em álcool ou drogas. No programa de hoje vamos mostrar um pouco mais sobre essa população de rua, como estão as políticas públicas que tentam dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas, os trabalhos muitas vezes de voluntários para dar mais qualidade de vida a elas, o preconceito que sofrem e os desafios do poder público para lidar com o assunto. Para começar, vamos ver a opinião das pessoas nas ruas sobre esse tema. Às vezes eu tenho medo dele. Gente, a gente não pode julgar o comportamento deles. Eu acho que tem gente que realmente tem aquela necessidade de morar na rua. Pessoas que não tiveram oportunidade, preconceito também, que eles sofrem, né, com a sociedade. Eles precisam de ajuda, né? Além da sociedade, né, acho que cada um colaborar um pouco facilita para a vida deles. Olha, eu acho que é uma situação muito triste, é um reflexo de uma crise social, de um fator cultural talvez, e da dificuldade de algumas pessoas. Alguns moram por opção e outros porque não têm opção. E para discutir mais sobre o tema, conosco está aqui a professora Regina de Paula Medeiros, do curso de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora Edvar. Regina, é de fato uma alegria essa conversa dos bastidores aqui, a proximidade da gente já se conhecer, né, nos trabalhos com a situação de rua. Vamos começar, Regina, a nossa conversa. É conhecidas as causas que levam alguém à situação de rua? A gente pode falar assim que elas são diagnosticadas? Não, não pode, porque é uma variedade incrível de causas ou de motivação que a pessoa tem para morar na rua. Ela varia, assim, desde questões familiares, ou então decisão do próprio sujeito, ou uma situação de crise que ele esteja vivendo, ou o próprio país, uma situação de desemprego e tal. E, às vezes, é uma falta mesmo de condição. Por exemplo, nós encontramos nas nossas pesquisas pessoas que têm trabalho, têm família, mas ele não, o que ele recebe não é o suficiente para ele pagar, por exemplo, um aluguel e manter-se por meio de transporte para os filhos, para ele, escola e etc. E ele vai para a rua, para ficar morando na rua e trabalhando no centro da cidade em alguma situação, e a família dele morando na periferia. Então, quer dizer, tem uma quantidade incrível de motivações e variedades, de opções ou não, de alternativas que as pessoas encontram para tomar essa decisão de ir para a rua. Cada morador tem a sua história, né? Cada morador tem uma história. Nós temos aí moradores que têm curso superior, tem morador que tem alguns problemas de ordem mais psíquica, outros têm problemas até cognitivos também. Então, tem uma série de pessoas, é muito variado. Não dá mesmo, eu acho que na nossa experiência tem mostrado isso, um diagnóstico assim, conforme a sua pergunta, né? Qual que é o perfil de morador de rua? E como as pessoas às vezes nos perguntam, como que uma pessoa sobrevive em situação de rua? Como é que ela dá conta do seu dia a dia, assim? Ela se organiza, né? Ela, como todas as outras pessoas, também tem que se organizar. Ela se organiza, tem algumas estratégias políticas públicas, que ajudam um pouco, por exemplo, os albergues para dormir, para tomar um banho e tal, restaurante popular, tem os centros de referência, onde as pessoas podem lavar sua roupa, ficar ali descansando um pouco e tal. Agora, a questão, eu acho que é mais grave, é final de semana, que nada disso funciona. Nós temos uma política pública que funciona como um centro comercial, que é no dia de semana, no horário comercial, de 8 às 5. Como se as pessoas, nos fins de semana, não tomassem banho, não comessem, etc. Né? Então, quer dizer, como é que ele se organiza?
ele conta com essas alternativas, com esses recursos, mas também ele se organiza dentro do próprio grupo que ele vive, né? Com solidariedade, ajuda entre eles mesmo, ele se vira, faz comida ali nos dias que não tem restaurante popular, toma banho nas fontes das praças e tal, ele se organiza de alguma forma também, né? Regina, nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa para a gente ouvir o que os internautas estão dizendo. Vamos ver. É isso mesmo, vamos ver o que as pessoas têm comentado sobre o tema nas redes sociais. Temos então o primeiro comentário que diz: hoje aprendi o que é solidariedade, uma pequena marmita de isopor sendo compartilhada por 4 moradores de rua. Um outro comentário aí da Assembleia aqui de Minas, falando sobre população de rua, ampliação de unidades de acolhimento é considerada fundamental para lidar com a questão. E um último da TV NBR, dizendo que uma campanha busca conscientizar a sociedade de que o acesso de moradores de rua ao SUS é um direito. Como é que acontece isso, professor? Esse acesso à saúde, isso realmente acontece? Os moradores de rua têm consciência disso? Tem. Eles têm, e eles têm muito mais do que a gente pensa. Eles conhecem todos esses serviços, essas ofertas de serviços, tanto de saúde como de assistência social e os outros recursos das igrejas e tal, eles conhecem isso. E eles têm uma noção que é uma das coisas que nós estamos pesquisando também, o direito à cidadania, a percepção que ele tem de cidadania, de direito, da condição dele enquanto cidadão comum e de acesso a esse serviço. Evidentemente que esse serviço não atende na sua integridade, porque os problemas dele são grandes também, né? E existe, como para todas as outras pessoas, também uma burocracia, né, para que a pessoa tenha acesso a esse serviço. Então, quer dizer, muitas vezes a própria burocracia já desloca o sujeito, né, afasta o sujeito desse serviço, assim como qualquer outra pessoa. Se a gente pensa que morador de rua é muito mais grave do que todas as pessoas, né? Ô, Regina, Sim. Continuando a nossa conversa, quer dizer, os estudos indicam que a pessoa que torna-se um morador de rua, ela vivencia uma experiência transitória ou, em geral, os dados indicam que é algo que é definitivo, as pessoas continuam, a tendência é continuar naquela situação? Num primeiro momento, na história de vida deles, é uma situação transitória. Ele vai por uma questão transitória. Nós temos muito morador de rua, assim, muitos mesmo, que são imigrantes. Ou imigrantes da própria capital, que vem da periferia, ou vem de outras cidades de Minas Gerais, ou de outros estados. Então, ele vem por uma situação muito transitória e depois, aquele cotidiano, os laços que ele estabelece, as coisas, como é que ele se organiza a vida dele. E muitas vezes nós encontramos vários casos que eles não têm menor desejo de ir, e algumas vezes já tentaram retornar às suas casas e voltaram para a rua outra vez. Nesse sentido que eu te pergunto, assim, você já deve ter ouvido muitas histórias de vidas, né? Pessoas que estão em situação de rua. A rua ela é sedutora? É um lugar assim que as pessoas reconstroem seus vínculos, seus laços? Ou de fato, para quem está de fora, olha, é uma situação sempre de negação da dignidade da pessoa? Olha, a rua ela é ambivalente. Né? Ao mesmo tempo que ela é extremamente sedutora, porque o sujeito está fora das normas sociais, ele é permitido vivenciar determinadas situações, o próprio anonimato de ficar na rua e a própria condição de que ele ali na rua ele tem acesso à esmola, à comida, à roupa e etc. Né? E muitas vezes o trabalho informal também, lavador de carro e essas outras vendedores de coisas ambulantes ali no meio da rua e tal. E tem uma questão que eles colocam muito, que é a questão da liberdade. A liberdade de horário,
Mas não é tanto assim também, porque se os próprios serviços oferecidos a eles é Não muito tem horário, limitado né? com horário... A cidade eles, tem os seus horários, a né? cidade tem seus horários. Agora, por outra parte, é uma situação... O que o sujeito conta quando ele está na rua? Com o corpo dele, mais nada. Ele não conta com a moradia, com chuva, com sol e tal, etc. Nada de proteção e o risco o tempo todo e ele se virando ali na rua, correndo para lá, para cá e tal. Às vezes expulso de um determinado lugar para outro. Então ele conta com o corpo dele. Então ele é muito vulnerável ao mesmo tempo. Regina, nós vamos fazer uma breve pausa na nossa conversa por um rápido intervalo e a gente volta rapidinho, tá? Fernanda, é com você. Daqui a pouco a gente volta com a nossa entrevista de hoje. Rapidinho, não saia daí. Voltamos com o programa de hoje que está falando sobre população de rua. Antes de seguir com a nossa entrevista aqui no estúdio, nós vamos acompanhar a reportagem dessa edição que mostra um pouco da realidade de quem vive nas ruas de Belo Horizonte. Vamos assistir. Pelas ruas da cidade é possível encontrar diversos tipos de pessoas, com personalidades e empregos diferentes. Mas também há aquelas que vivem ali e muitas vezes são ignoradas. Giovanni foi viver nas ruas após perder o emprego. Ele se afastou da família e não tem mais os documentos. Eu fiquei desempregado há mais de 2 anos e morava de aluguel. E na época estava muito difícil as coisas. Eu saí daqui, fui para outro lugar, não deu certo. E eu voltei, fiquei sem documento e fiquei sem condições. Sou separado da minha família e da família materna e paterna, eu sou órfão. Além da ajuda que recebe de algumas pessoas, ele tenta conseguir dinheiro fazendo bicos. De vez em quando eu cato lata e as pessoas de vez em quando me ajudam. Aí, para mim, comprar uma marmitex, eu vou sobrevivendo assim. Abuso de álcool e drogas, brigas familiares, desemprego são apenas alguns dos motivos que levam as pessoas a fazerem da rua a casa delas. Ricardo afirma ser alcoólatra. Aposentado, ele admite que todo o dinheiro que recebe é para bancar o vício. Minha família não aceita cachaça, eu vim beber na rua, larguei minha casa para vir para cá. Ele, que também é deficiente físico, diz que mesmo com a dificuldade não tem a intenção de voltar para casa. Neuropatia nas pernas, eu não tenho equilíbrio mais nas pernas. Como é que o senhor trata morando na rua? Eu não trato não, nem tomo remédio mais, eu amo a rua mais que a minha casa. A coordenadora do Comitê de Acompanhamento e Assessoramento de Políticas para a População de Rua, Soraya Romina, fala sobre a sensação de liberdade que as pessoas que vivem nas ruas sentem. As pessoas que vivem nessa condição, elas romperam, lamentavelmente, com os vínculos familiares, com os vínculos sociais, enfim, com o modelo de sociedade que nós temos hoje. Essas pessoas na rua vivem uma sensação, primeiro, de proteção e segundo, entre aspas, de liberdade. Fazer o caminho de volta a uma sociedade de regras é muito difícil. E a Prefeitura tem projetos com foco especial para o público em situação de rua. O carro-chefe da nossa política é o Serviço Especializado em Abordagem Social, que é desenvolvido por profissionais com formação superior na área de ciências humanas. Esses profissionais, então, abordam as pessoas que muitas vezes estão caídas nas ruas, manhã, tarde e noite, em todos os regionais da cidade, tentando estabelecer um vínculo de confiança com essas pessoas, a fim de que possa ser construído com elas caminhos de superação da condição em que vive. Esses caminhos são os mais diversos possíveis. Pode ser um retorno para a família, para aquelas pessoas que ainda têm algum tipo de vínculo. Pode ser um encaminhamento para alguma das nossas unidades, abrigos, albergues, repúblicas. Pode ser um atendimento na saúde. Pode ser um encaminhamento, por exemplo, para qualificação profissional. Então, Regina, a gente viu na reportagem, né, e a Câmara, eu gostaria da gente pensar aqui como o olhar da sociedade.
Como que a gente pode distinguir esses diversos olhares da sociedade? Tem estudos que mostram e explicitam isso, esses olhares? Sim. Olha, a primeira parte da nossa pesquisa foi exatamente isso. Nós escutamos o que as pessoas falavam sobre os moradores de rua. Então, nós fizemos entrevista com pessoas que circulavam pelo centro da cidade, os taxistas, motoristas de ônibus, ou pessoas que trabalhavam ali, polícia, donos de hotéis, de estabelecimentos comerciais e tal. Então, pessoas porque nossa pesquisa é centrada no centro da cidade, né? Então, onde tem o maior número de moradores de rua. Então, a nossa pergunta era essa mesmo, exatamente o que representava essas pessoas, então, morando ali na rua. E foi interessantíssimo, porque o que nós encontramos de resposta foi tudo relacionado a uma vida como se essas pessoas fossem animais. Como é que as pessoas conseguem viver numa situação tão incômoda de sujeira, de falta de um travesseiro, na falta de uma cama para eles dormirem, de um banheiro para tomar um banho ou para usar o banheiro mesmo. Então, quer dizer, quando no discurso dessas pessoas, eles aproximavam essas pessoas aos animais, que não têm vergonha, que não têm pudor, que não têm moral e etc. E essas respostas foram respostas assim que também tinham um tom muito mais de pena dessas pessoas, de entender essas pessoas numa condição subhumanas, do que, de fato, fazer um julgamento de nojo, de desprezo ou qualquer outra valoração dessa natureza. Então, quer dizer, na verdade, o que incomoda a sociedade, de uma forma geral, elas vêm, porque, a princípio, também nós ficamos pensando, será que essas pessoas têm visibilidade? Mas elas são vistas, mas elas não são vistas como pessoas. Como cidadãos, né? Inclusive, assim, quando nós falamos de moradores de rua, e inclusive nessa reportagem, é mostrado pessoas sujas, imundas e tal, mas não são todas essas pessoas assim. Tem pessoas que tomam banho, as mulheres fazem coisas nos cabelos, passam esmalte e tal. Quer dizer, não são todas as pessoas que ficam ali numa situação de sujeira constante, né? Agora, evidentemente que é limitado, porque nós não temos banheiro público, então onde que elas vão tomar banho, né? Agora, Regina, há uma presença de grupos diversos que tentam se aproximar, né? Na reportagem falou da prefeitura, mas a gente vê ONGs, igrejas, religiões, não é mesmo? E são serviços que sobrepõem. Todo mundo vai distribuir comida, todo mundo vai distribuir cobertor, todo mundo vai distribuir. Então, assim, quer dizer, para os moradores, aquilo ali é uma alternativa, mas aquilo ali não soluciona o cotidiano deles. Nós também observamos... E nem deve ter a pretensão de substituir as políticas públicas, né? Não tem nenhuma pretensão, de forma nenhuma. Nós não vimos nenhum serviço pode ter, sei que exista, e nós não tivemos a oportunidade de conhecer, que perguntasse ao morador de rua o que ele quer. O que ele precisa. Como sujeito, né? Como sujeito. O que ele precisa? Entende? Então, começa o inverno, todo mundo distribui cobertor. E assim sucessivamente, né? Hora comida, hora não sei o quê. Às vezes eles ficam entulhados de comida lá, como se fossem realmente animais. Entende? Como se o que o animal precisa? De comida, abrigo e tal, um abrigo básico e tal. Então, o que essas pessoas realmente precisam, né? Então, Regina, nesse sentido que eu queria que você nos ajudasse a pensar que ações que estão dando certo de aproximação desse mundo, das pessoas que estão em situação de rua, que trabalhos das políticas públicas estão dando certo e quais são as principais deficiências? Olha, as políticas, conforme foi a fala da Soraya, tem uma preocupação, assim, realmente a gente tem visto com resultados muito positivos. Por exemplo, o centro de referência.
onde essas pessoas passam, tomam banho, fica ali, tem oficinas, e tem futebol, tem uma série de coisas, televisão, que onde é que eles vão ver televisão, né? Então, quer dizer, o restaurante popular, claro, as pessoas precisam sentar numa mesa, comer e etc. Né? Tem algumas iniciativas, essas iniciativas da prefeitura, assim, elas são muito bem sucedidas. Agora, só que elas são muito parciais, elas não resolvem o problema integralmente das pessoas. Você fala pela quantidade de pessoas? Dos horários e de tudo, da própria situação. Por exemplo, um centro de referência funciona de 8 às 5 e depois das 5, para onde que eles vão? Entende? Como é que é a condição deles depois? Para comer, para tomar banho e tal. Tem albergues, mas não atende a população toda. E o albergue, ele fica distante. Como é que eles vão pegar um ônibus para ir no albergue, dependendo do lugar que ele está situado e etc. Entende? E não tem esse transporte público. Bom, vou levar as pessoas nesse horário e tal. Então, quer dizer, elas ainda, é claro, evidentemente, que tem uma intencionalidade. E tem um resultado muito positivo, sem nenhuma dúvida, mas não é o suficiente. Professora, e a gente vê também essa questão, essa abordagem mesmo da prefeitura de oferecer ajuda para essas pessoas voltarem para casa. A gente percebe que muitas não querem, não aceitam, enfim. Há algo a ser feito em relação a isso ou é um direito delas ficar ali? Não, quero ficar na rua, pronto. As pessoas, elas criam laços, né, de solidariedade, amizade, afetividade e tal. Nós falamos muito assim que elas criam, elas constituem uma família fictícia. Que tem quando nós vamos analisar esses casos, um que é o pai, o outro representa, outra pessoa que aconselha, outro que cuida das feridas e tal, etc. Então, elas criam ali uma família fictícia e encontram a resposta imediata para aquilo ali. Né? Então, essas pessoas, elas não querem voltar para casa. Muitas vezes a família já está desfeita, muitas vezes os filhos casaram, foram embora. E a própria condição, às vezes, social e econômica que ela vive lá, que é muito pior do que ficar na rua ali naquela situação. Então, quer dizer, eu acho que de fato, as pessoas elas têm que ser respeitadas na condição, na história dela, naquilo que ela construiu ali de coletivo, da forma como ela deseja viver. Mesmo né? que muita gente pense, não está atrapalhando, ou constrói coisas ali na calçada? Olha, como é que fica isso? A história de viver na rua é uma história que sempre existiu. Né? Os nômades, por exemplo, a história dos nômades sempre existiu em toda a história da humanidade. E numa cidade, ela compõe o cenário da cidade. Gina, estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço de coração a sua presença aqui, enriquecendo o nosso programa. Tá bom, obrigado a vocês. No programa de hoje, debruçamos sobre a complexa realidade das pessoas que vivem em situação de rua. Muitos cidadãos se acostumam com essa realidade e a aceitam como parte da paisagem urbana. Chegam até a se tornar indiferentes. Há outros, porém, que se preocupam, ficam indignados, denunciam o descaso das políticas públicas, agrupam-se, organizam ações voluntárias e solidárias. E você, o que pensa sobre a questão? Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo programa. Fernanda. Novos Tempos é um programa da PUC-TV Minas em parceria com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Nós voltamos na próxima semana com mais discussões sobre temas atuais. Tchau!